Mais um episódio Max Baromba Podcast. Hoje vamos ter uma presença ilustre. Mas primeiro, vou falar sobre os patrocinadores Max Suplementos, CTMR, Mr. Fitness Equipamentos e minha consultoria. Lembrando que lá na Max Suplemento, 15% de desconto se você citar o nosso podcast. No CT, 15% de desconto e na minha consultoria, no plano trimestral, você vai ter 20% de desconto. Então esses são nossos patrocinadores e você que quer ajudar esse humilde podcast, conto com vocês, conto com a colaboração para ainda mais levar informações, levar mais credibilidade, que aqui você tem conhecimento. Aqui a gente vai passar um conhecimento que não tem em lugar nenhum da nossa região. Bom, vou apresentar a nossa entrevistada, Maria Eduarda. Oi, tudo bem? A Maria Eduarda, ela é psicóloga. Hoje vamos abordar um assunto muito importante dentro do esporte. O que é? A mentalidade de um atleta de alta performance, de alto rendimento. Vou deixar a Maria Eduarda falar sobre ela, quantos anos ela tem, formação, o que ela já fez, o que ela faz. Então, Maria Eduarda pode nos falar quem que é a Maria Eduarda. Bom, eu sou a Maria Eduarda, eu tenho 23 anos, sou formada em psicologia, sou ex-atleta da categoria biquíni, né, de fisiculturismo, inclusive era atleta do Carlos. Continuo com ele, mas não para o objetivo de competir, né? Bom, eu achei importante trazer um pouquinho sobre o tema da psicologia relacionada ao esporte em geral, não só ao fisiculturismo, mas algo relacionado ao alto rendimento. Até porque é um assunto que eu acho que é difícil da gente ver, principalmente nesse meio do esporte de alto rendimento, porque o pessoal, querendo ou não, ainda banaliza muito isso, né? Tem um certo preconceito com a psicologia em geral, mas principalmente dentro desse meio. Certo. Então, para começar nosso bate-papo, Maria, me fala um pouco sobre o atleta, né? O atleta hoje em dia, principalmente os atletas de alto rendimento, não vamos só especificar o fisiculturismo que você já competiu, que eu já competi, que aqui o assunto é mais em relação à musculação em si, no fitness, mas vamos levar as informações para os outros esportes também, né? Uma adaptação, um vôlei, um basquete, que querendo ou não tem um alto rendimento. E como que funciona a questão da mentalidade do atleta voltado para o alto rendimento? O que ele tem de diferente, né, de uma pessoa normal que ali vive o lifestyle? Eu diria que é a disciplina. Assim, a disciplina voltada para aquilo. Ele vive aquilo. Ele vive o esporte, independente de qual ele seja, ele vive por aquilo. Por mais que tenha ali a sua vida com, enfim, família e tudo mais, a diferença é que para o alto rendimento, para ele conseguir levar aquilo para frente, ele precisa viver daquilo. Não financeiramente, eu não falo financeiramente, mas eu falo assim, 24 horas do dia. Digamos que ele deposita toda a energia dele voltado para aquilo. Isso, não sim. Que ele vai ser um atleta que vai ganhar dinheiro ou vai viver propriamente daquele esporte que ele pratica, mas assim, 24 horas pensando naquele... Isso, sim. Por mais que, óbvio, ele vai ter, por exemplo, um trabalho separado, né? Que não tem, às vezes, nada a ver com o esporte que ele pratica. Mas ele vai ter que tirar um tempo, por exemplo, chega super cansado em casa, 11 horas da noite. Se ele é um atleta, um exemplo dando do fisiculturismo mesmo, ele vai chegar em casa, ele vai estar faltando um cardio. Ele vai ter que fazer esse cardio, não importa a hora que ele chegou. Se é uma pessoa normal, mas tá faltando um cardio, tudo bem. Deixa, faz outro dia ou não faz, entendeu? Entendi. Mas quando é voltado para aquilo, ele precisa ter essa mentalidade de saber que ele vai se privar de muitas coisas, né? Então, às vezes, vai ter campeonato até de natação, de futebol, seja o que for. No dia do aniversário da avó da pessoa, não tem o que fazer. Bom, Maria, me fala em relação à mentalidade esportiva, né? Você falou que o atleta, independentemente do esporte que ele vive, ele precisa ter em mente que se cair uma data comemorativa, ele vai ter que competir, vai ter que treinar, vai ter que fazer a tarefa dele independente. E qual que é o desempenho, qual que é a mentalidade esportiva e a importância do desempenho atlético? O que eu quis dizer? A mentalidade de um atleta. O quanto é importante para o desempenho dele dentro de uma competição. É praticamente 100%, né?
Porque não adianta... Até o que aconteceu, já soltando do Gunley, né? Faltando pouco pra competir, ele teve... Não sei, aparentemente é uma compulsão, não foi um descontrole, foi uma compulsão alimentar. Se não fosse... O físico dele tava ótimo, já tava no ponto. Só que o que ferrou foi a mentalidade dele, de não ter conseguido se controlar por conta da situação e tudo mais. Então, assim, é praticamente 100%. Você pode estar com um físico impecável, só que se você não tiver a cabeça pra conseguir passar por tudo isso, não adianta nada. Entendi. Vamos voltar um pouquinho, vamos falar também um pouquinho sobre as pessoas que querem, por exemplo, um físico legal, um físico que seja agradável aos olhos dessa pessoa, ou emagrecimento. A mentalidade também, ela é colaborativa para ter esse desempenho, querendo ou não, a pessoa busca um desempenho. Uhum. Isso faz com que a pessoa realmente consiga o objetivo dela? Com certeza, com certeza. Óbvio que não vai precisar ter a mentalidade de um atleta de alto rendimento, mas é importante sim ter a mentalidade, porque muitas vezes a pessoa não vai estar afim, ou seja de fazer um treino, ou seja de fazer um cardio, ou seja, por exemplo, de estar ali seguindo a dieta, mas ela colocar em mente qual que é o objetivo dela. Óbvio que se é uma pessoa que não busca literalmente ali um físico, tipo, de atleta, ela precisa ter essa mentalidade de seguir com os hábitos, porque uma alimentação, um treino, um cardio, ele não é só para um físico aparente, é muito para a saúde também, né? Coração, enfim. Então, a principal parte diferente, assim, que tem de um atleta de alto rendimento para uma pessoa normal é a que nível ela vai levar isso. Se ela vai viver realmente nesse ponto de, nossa, eu preciso estar ali 100% seguindo a dieta ou seguindo o meu protocolo. Não precisa, porque ela vai ter uma vida também. Só que a mentalidade dela saber até onde ela pode ir. Entendeu? Porque se a pessoa viver assim, pensando que, nossa, não, tá tudo bem, então hoje o pessoal do trabalho vai sair pra comer. Aí, a hora que viu, saiu segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E ainda tem o final de semana. Aí também a pessoa não vai se ajudar, por mais que não seja um objetivo de alto rendimento. Então, é muito importante também. Então, digamos que a mentalidade, ela conduz todo o sistema Sim. de melhoria da pessoa. Uhum. Independente qual que seja, se ela vai ser voltada para competição de alto rendimento ou não. Sim. Entendi. Você citou esse rapaz, né, um moleque aí de 20 anos que teve um descontrole, uma compulsão. E hoje, dentro do meio, né, como eu tenho um pouco mais de experiência, a gente vê atleta que tem esse tipo de descontrole, compulsão, e fica muito em ar, né, no ar. Qual que é a diferença entre compulsão e descontrole alimentar? A compulsão, ela acontece independente do alimento que for. Ela pode começar, às vezes, ali por um pedaço de chocolate e termina quando a pessoa tá comendo, seja uma carne crua, um feijão que tá lá na geladeira, hora que vê tá comendo, fazendo misturas loucas. Então, assim, não é o fato da comida, é o fato de mastigar. A pessoa quer tá ali mastigando e não vai parar até ela quase vomitar, ou se não, até acabar vomitando. Então, o pessoal confunde muito isso. Fala, nossa, eu tenho compulsão alimentar por doce. Ninguém tem compulsão alimentar por um alimento específico. Entendi. Aí, no caso, é um descontrole. Que nem atleta, o que acontece muito com o atleta pós-campeonato é o descontrole alimentar. Que aí a pessoa, enfim, fez uma refeição livre, aí a hora que vê já tá comendo um lanche, uma pizza, um chocolate, uma barrinha de proteína. Tudo que é gostoso, Entendi. né? Agora, a compulsão não. A compulsão é qualquer coisa. A pessoa come coisa nojenta mesmo. Só pra tá ali se enchendo e... pelo fato de mastigar. Entendi. E essa mentalidade, ela tem como treinar? Tem algum tipo de... Vamos entrar mais na parte teórica, né? Que você se formou ali. Tem algum tipo de trabalho, tem algum tipo de, sei lá, tratamento que a pessoa consegue trabalhar a mentalidade dela para o alto rendimento, ou mesmo que seja para a pessoa querer evolução do físico, não sendo de alto rendimento? Sim, levando em conta, assim, da dieta, a gente fala que o principal é um diário alimentar. Que a pessoa, às vezes, a gente come uma coisa no dia e acha que não é nada. Ah, eu comi, sei lá, um pedaço de chocolate, mas na verdade comeu a barrinha inteira. Então, assim, de anotar literalmente tudo o que comeu. Isso é muito importante.
E agora, levando pro lado, assim, dos hábitos, né, da rotina mesmo ali de treino e tudo mais, o ponto é se organizar. Como? Papel e caneta. Anotar literalmente tudo que você tem que fazer, os horários que tem que fazer. Então, eu preciso acordar e fazer, sei lá, a minha oração. Aí você anota ali o horário, até o horário que você vai dormir. Porque quando a gente para e olha pro dia que a gente tem pela frente, você fala, nossa, mas eu preciso fazer isso, 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 isso. A hora que vê, você acha que é muita coisa. Mas quando coloca ali no papel, você vê que, na verdade, não é. Que dá pra encaixar. Então, assim, nossa, mas será que vai dar tempo de eu treinar? Será que vai dar tempo de eu fazer o meu cardio? Às vezes a gente acha que não. Mas quando coloca a rotina no papel, a gente vê que, às vezes, tem um tempinho ali que dá pra colocar, que dá pra encaixar. Então, acho que o ponto principal é isso, a organização. Então, a organização, ela vai mudar a mentalidade da pessoa. Com certeza. Entendi. E na questão, vamos voltar mais pro lado de alta performance, do alto rendimento. Essa mentalidade, você nasce com, existe a pessoa que nasce com a mentalidade blindada, ou isso é bronze, isso é, digamos, de forma underground? Não, a gente não consegue nascer com uma mentalidade blindada, isso vai desenvolvendo aos poucos, com o tempo, ou com o convívio familiar, social. Tem pessoas que nascem com uma predisposição, assim, pra ter um controle emocional melhor. Tanto que, assim, a gente acha que todo mundo tem transtorno mental hoje em dia. Na verdade, é a minoria. Por incrível que pareça, é a minoria que tem. Então, assim, tem pessoas que realmente nascem sabendo, ele tem uma inteligência emocional muito boa, de conseguir lidar com as dificuldades de uma preparação, seja ela qual esporte for, enfim. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade. Aí, no caso, é a terapia que seria o melhor caminho. Óbvio que tem casos que às vezes só a terapia não funciona, que aí teria que fazer a terapia e contando com medicação também, com remédio psiquiátrico. Entendi. Então, existe a pessoa que nasce com um dom. Não seria um dom, seria mais algo genético mesmo. É tipo, eu falar câncer, todo mundo nasce com câncer? Não, não é todo mundo que nasce com câncer. Não, isso aí é até uma dúvida minha mesmo, de saber, por exemplo, como eu lido muito com pessoas que querem mudar e alto rendimento, então eu vejo que tem umas pessoas que você fala X, a pessoa faz X, né? Ela não faz nem X mais, nem X menos, ela faz X. Sim. E tem pessoas que querem fazer o X mais, que também é um problema, né? Fazer o A mais, também é um problema mental, um problema psicológico. Depende, para colocar como um problema psicológico, ele tem que enquadrar o que a gente fala que são os sintomas dentro do DSM, né, que é o Manual de Transtornos Mentais. Então, por exemplo, para a pessoa ter ali um TDAH, ela precisa cumprir tantos sintomas do total. Eu não vou lembrar agora ao certo quantos que são, né, do TDAH, mas, por exemplo, são 9 sintomas totais. Para a pessoa ter o TDAH, por exemplo, tem que bater 6 dos 9. Agora, mas eu tenho 3, eu tenho TDAH? Não. Porque para você ter, você precisa bater a quantidade mínima que exige. Então, o que essa pessoa tem? Ela tem traços do transtorno. Não é o transtorno, é o traço do transtorno. Mas, assim, o que a gente fala, para nomear um transtorno mental, tem que afetar a qualidade de vida dessa pessoa. Certo. Então, tem que causar um prejuízo, um sofrimento significativo em âmbito profissional, pessoal, enfim, tem que trazer sofrimento. Então, assim, essas pessoas que fazem a mais. Depende, isso tá trazendo um sofrimento para ela? Tem mais alguma coisa por trás? E se estiver dando, não um sofrimento, mas está impactando diretamente dentro do processo dela, isso se torna? Não. Se for só isso, não. Só isso, não. Agora, se tiver, por exemplo, em tudo da vida dela, o chefe pede pra ela fazer um negócio, ela faz esse negócio e mais. Entendi. Aí ele vai, por exemplo, falar, olha, você mexeu no negócio que não era pra ter mexido. Entendi. Se fizer de novo, eu vou te demitir. Entendeu? Não, porque assim, geralmente, isso acontece muito com as pessoas que querem emagrecer, que eu percebo. Você pede pra ela comer X quantidade, fazer X quantidade de treino e cardio, ela quer fazer mais. Mas isso é só no começo ou normalmente dura bastante? Nos primeiros meses. Isso já é um problema, porque as pessoas, na verdade, um problema muito comum de acontecer com uma coisa nova, quando a pessoa inicia uma coisa nova na vida dela, uma mudança, porque ela vai com muita vontade, só que isso ao longo do tempo pode ir caindo. Então, assim, é como se você juntasse ali, ela estivesse juntando uma carga. Por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero treinar, enfim.
vai juntando essa vontade, vai aumentando. A hora que ela realmente começa, ela vai depositar toda a energia dela nisso. Só que não é sustentável. Mas isso aí pode trazer um transtorno, um problema de, não psicológico, mas uma frustração e um problema, não mental, mas a mentalidade dela começa a ficar menos efetiva. É porque ela vai se sentir sobrecarregada. Ela vai começar ali, nossa, não, mas eu tenho 7 cardios na semana, eu tô fazendo 14. Isso, tudo bem, até um certo tempo é sustentável. Mas depois ela vai ver que não dá pra conciliar com o restante da vida dela. Que não dá pra conciliar com o trabalho ou com os eventos da família, seja o que for. Ela vê que não consegue levar isso pra frente. Entendi. Então, onde às vezes ela desiste e fala, nossa, eu tava emagrecendo, agora eu não consigo emagrecer mais. Então, isso que é importante. Se tem algum planejamento, um processo a seguir, você segue aquilo lá. Não faz nem mais X mais, nem menos. Uhum. Porque com o tempo, isso vai ser intangível. Sim. Né? A gente fala, todos os extremos são ruins. Tanto extremo pra mais e extremo pra menos. Não faz bem, nenhum dos dois. Certo. Se a gente, agora, vamos colocar um assunto meio polêmico, né? Quem que é pior na questão de mentalidade, o homem ou a mulher? Olha, depende. Ou quais são as diferenças? Tem transtorno que ele é mais previsível em mulheres. Existe isso? Existe. E tem transtornos que isso é novo pra mais mim. comum em homens. Tem muito... Dá um exemplo pra nós. A ansiedade. Mulher é mais. A ansiedade é mais pra mulher. Depressão é mais pra homem. Depressão acontece mais em homem. Então, assim... Mas isso qual que é o motivo? É genético. Pelos cromossomos? Genético. É literalmente tipo a formação genética do sexo, na verdade, né? É que nem... Será que é por causa hormonal? Pode ser também, influencia muito. Muito também. Mas homem, eu sei que assim, na depressão tá muito relacionado à frustração. Às vezes, por exemplo, nossa, eu não consegui... Machismo? Muito disso. Tipo, um homem de família... Não consegue prover. Frustrado. Entendeu? Porque às vezes essa carga de que o homem precisa ser forte, precisa ser o provedor e tudo mais, cai muito na mentalidade do homem. E hoje em dia a gente sabe que, tudo bem, tem um pouco dessa visão ainda, mas não é 100% assim. Sim. Hoje a gente vê mulheres ganhando às vezes até mais do que os homens. Sim, com certeza. Então, tem muito relacionado a isso legal. também, essa Isso aí eu não sabia não. Porque a Uhum. ansiedade é mais... E a mulher, por causa da ansiedade de um nível de hormônio do estradiol, né? Que é o hormônio mais abundante na mulher. Sim. Ela causa um pouco mais de ansiedade. Também. Legal, não sabia disso aí não. Isso é interessante. Então, tem algum outro exemplo que você pode falar? Olha, dos que eu lembro agora, eu acho que TDAH, eu acho que também é mais comum em homens, se não me engano. Mas eu sei que, assim, tem essa diferença. Perfis. Tem perfis, sim. Legal. Até de idade também, às vezes. Até idade? Que tem transtorno que é mais comum. O TDAH, por exemplo, ele é mais comum ser diagnosticado na infância do que lá na vida adulta. Mas também pode acontecer de ser diagnosticado. Eu fui diagnosticado agora. Mas com 33 anos. Quando eu nasci, minha mãe falava que era só hiperativa. Então, isso é porque às vezes até antigamente tem muito essa imagem, né? De que, não, mas é normal, é o jeito, é a personalidade da pessoa. Isso. É isso mesmo. Na minha época era assim. Não, é imperativo, é desse jeito mesmo. E quando a gente descobre ter um diagnóstico, parece que é um alívio, né? Porra, muito. Porque você começa a entender... Tirar um caminhão das costas. Você começa a entender, você fala, nossa, então é por isso que eu agia desse jeito. Aí você já sabe o que tá causando aquilo. Então, medicação, terapia, justamente na causa, na raiz do problema. E quem tem mais pré-conceito? O homem ou a mulher para, digamos, na alto rendimento ou vamos levar também para um finão de alto rendimento? Quem tem mais preconceito para procurar uma ajuda no âmbito psicológico, terapêutico? Homem. Até homem. Com certeza, homem. Porque homem sempre é aquilo eu não preciso. Eu consigo resolver sozinho, eu não preciso de ajuda, porque é um sinal de fragilidade. Muitos homens enxergam dessa maneira, como se buscar ajuda fosse um sinal de fragilidade. Fala, poxa, mas eu não consigo nem cuidar de mim? Como que eu vou cuidar da minha família? Eu vou dar um exemplo meu. Eu não tive esse preconceito. Eu achava assim, não ligava, não ligava. Até que vendo na internet, assim, pessoas que fazem as mesmas coisas que eu, e começou, autismo, eu achava que eu tinha autismo, mas eu não tenho. Por questão também, os outros ficam falando, acho que você tem autismo.
será? Aí, não, mas você não faz isso? E fala, faço. Aí as pessoas que eu acompanho ali também começaram a procurar, falaram, não tinha preconceito, não, eu consigo, mas tipo, era uma coisa que eu deixava levar. Falei assim, mas se eu conseguir arrumar um tratamento e se eu conseguir elevar o meu nível de aprendizado, de produtividade, por que não, né? Sim. Isso que me deu esse gatilho de procurar eu nem fui em terapia, nada, psicólogo, fui direto no psiquiátrico, que acho que é um grau até muito mais elevado, né? É que normalmente a gente fala, começa no psicólogo, se necessário, aí psicólogo e psiquiatra, porque às vezes só psicólogo. E eu já fui direto pro psiquiatra, né? Eu falei, nossa, o pessoal vai falar que eu sou doido, mas eu acho que não. O psiquiatra é mais doido que eu, né? Geralmente é. Mas o cara é muito bom. Um abraço pro Dr. Marcos aí. E aí ele me digamos que ele abriu minha mente e descreveu como que eu sou na parte de pensamento. Ó, você é assim, assim, não é assim? Ele descreveu tudo, a minha cabeça. Falou, você vai tomar isso, isso, isso. Já tô indo pro 3º mês. Nossa. Vai modulando pro cérebro. A gente às vezes fica nesse receio de buscar ajuda, mas quando busca, você vê que faz um bem que você fala, nossa, por que eu não fui antes, né? Sim. Porque é muito comum isso, mas por isso que eu falo, principalmente em homem, de ter vergonha, de ter medo, de falar, poxa, eu preciso de ajuda, sabe? Mas que nem você tá com uma dor no estômago. Você vai deixar essa dor pra lá ou você vai no médico pra poder ver o que é? Você vai ver o que é. Às vezes pode ser nada, mas e se for algo pior? Entendeu? Então, câncer, alguma coisa assim. Então por isso que sempre é bom. A gente fala, não é sinal de fraqueza. E agora vamos falar voltado mais pro lado, como você já foi atleta, então acredito que vocês tenham, né, além da teoria, tenha muita prática, né, você competiu 2 anos, né? Não, foi ano passado. Então foram duas vezes. Foram 2 anos. Sim, 2 anos. Então você sabe, hoje você eu acredito que a prática também te deu uma base para entender melhor o outro, né? Que também o que aconteceu comigo. Sim. Na sua visão, o quanto é importante um atleta de alto rendimento, digamos assim, alto rendimento mesmo. A pessoa que está ali competindo, está brigando para ser um profissional, ou já é um profissional, ou também se já está começando a primeira ou segunda preparação dela, a competição, o quanto é importante ela ter uma pessoa do lado, fazer uma terapia ou um psicólogo, para ela realmente desfrutar do melhor dela. 100%. Mas às vezes, ainda assim, ela não consegue. Eu falo até por experiência própria. Eu tô com a minha... por isso que eu trouxe. Eu tô com a minha psicóloga desde 2019. Eu amo ela, inclusive, um beijo, Juliana Junqueira. Ela é maravilhosa, ela acompanhou, tipo, todas as fases da minha vida, né, desde 2019. E assim, eu falo, se não fosse ela, talvez eu nem sei o que teria acontecido comigo ano passado. Porque foi o meu último ano de faculdade, juntou a primeira vez que eu tava competindo, minha cabeça realmente ficou assim, péssima. E eu tive auxílio dela, ela tava ali, ela me ajudava. Às vezes era tipo 10 horas da noite, eu mandava mensagem pra ela, eu falava, olha, não tô bem. Ela, não, pode conversar, você quer me ligar. Eu falo assim, mesmo eu tendo esse apoio, essa ajuda, às vezes não é suficiente, entendeu? Porque às vezes você deposita 100% a fé no profissional e ele não é Deus, né? Sim, e não só por isso também, porque assim, uma questão, ela vinha falando pra eu entrar com medicação psiquiatra desde janeiro do ano passado. E eu não, porque eu não quero que interfira na preparação e não sei o que, e fui tentar levando, até que assim, não deu, aí foi onde eu precisei entrar, acho que a minha competição, a última foi em agosto, acho que foi lá pra outubro que eu entrei com a medicação, então assim... por mais que às vezes a gente tenha ali todo o apoio, nem sempre vai ser algo certo. Nossa, porque tá fazendo terapia, a vida vai dar 100%. Tudo certo. Não é assim. É igual que a pessoa vai na igreja, né? Acho que tudo vai fluir. Pois é. Acha que, nossa, não, só porque é uma pessoa péssima e tudo mais, mas, vou na igreja, não, Deus vai me perdoar, tudo. Sim. Então, assim, a psicóloga,
o papel dela é instruir a gente o que seria o certo a fazer. Agora, o que vai fazer aquilo funcionar ou não é a gente. De colocar aquilo na prática ou não. Talvez se eu tivesse entrado com medicação lá atrás, eu não teria passado pela experiência psicológica que eu passei no ano passado, porque foi muita coisa junto. Mas é com certeza essencial ter alguém ali com a gente, porque às vezes algo pior poderia ter acontecido comigo se não fosse a ajuda da minha psicóloga. Entendi. Eu acho assim, eu olhando friamente, um atleta de ponta, ele precisa ter uma equipe, né? Sim. Além do treinador, porque assim, às vezes acarreta de tudo dentro do treinador, mas a gente não tem uma experiência teórica, né? A gente tem só a prática ali do como que é a visão, a experiência, mas uma pessoa capacitada nessa área, como psicóloga, uma terapeuta, um fisioterapeuta, né? Isso ajuda muito. E em relação, o que você denomina uma mentalidade forte? Por que eu te pergunto isso? É aquele famoso assim, eu sou imbatível, né? Eu sou uma pessoa que eu consigo fazer tudo, nada me faz ter uma derrota, não assim no campeonato, mas nada me destrói, eu sou imbatível, eu faço tudo, eu dou conta de tudo. Isso é uma personalidade de um atleta, a mentalidade dele forte ou não? Não. Eu diria que assim, uma mentalidade forte é a pessoa que mesmo com um erro, com um deslize, encontra uma saída naquilo. Então, por exemplo, um exemplo super tosco, assim, mas sei lá, o atleta ali, faltando meses já pra competição, era pra comer um lanche de refeed. Comeu 2. Ele errou? O que seria? Eu sou fraco por isso? Não. Você vai ser fraco se você deixar aquilo passar, não olhar para aquele problema e ignorar como se nada tivesse acontecido. O sinal de ser forte nessa situação seria dele falar, poxa, eu fiz errado. Então, ele ser honesto com o treinador dele, falar, você pediu para eu comer 1, eu acabei comendo 2. A partir de agora, então, eu vou começar a prestar mais atenção nas minhas emoções, no que tá acontecendo. Às vezes, buscar uma ajuda psicológica para esse erro não acontecer de novo. E se me vier vontade de comer, o que eu preciso fazer para fazer com que essa vontade passe? Entendi. Entendeu? Então, uma pessoa com a mentalidade forte é quando consegue... Ela passa pelo erro, mas ela consegue sair daquele erro com um aprendizado. Mesmo ela errando, ela tem um aprendizado para se futuramente acontecer de novo, ela sabe administrar. Porque assim, o que eu vejo, né? Aquele famoso no pain, no gain, né? Acho que isso é muito antiquário. Eu sou uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema em relação a nada. Cara, eu acho que isso, se você fizer de uma forma perpetuar de uma forma muito tempo, eu acho que você não é aquele hardcore, né? Você é uma pessoa que tem umas emoções abaladas internamente. Quem mais fala que não tem problema é quem mais tem. Então, as emoções internas, ela não consegue controlar, né? Então, por isso que ela se denomina como um hardcore. Né? Isso acaba, querendo ou não, piorando a situação dela. Porque às vezes ela tá mascarando um problema. Às vezes fala, não, mas eu não tenho problema, eu não preciso de ajuda e tudo mais, mas às vezes ela tá passando por uma situação que ela precisa, só que ela não quer enxergar para aquilo, ou aquilo, né? Não quer olhar para aquilo. Certo. Uma coisa que me chama a atenção, Maria, você tá com 23, né? Você é uma menina nova, digamos, você tá nascendo ainda pro mundo profissional e o mundo da vida. E hoje, com a globalização, principalmente da informação e da tecnologia, eu analiso, uma pessoa muito fria para analisar as coisas, né? Não falo muito, mas eu analiso bem. E eu vejo o pessoal da sua idade, ali dos 16 até mais ou menos uns 25 anos, que eles têm uma pressão interna muito grande. Do que? Eu vou falar do quanto da minha relação quando eu tinha a sua idade e a pessoa hoje que ela tem a sua idade. De ter uma pressão por causa da comparação pelo fato da globalização estar em alta, da tecnologia, da informação. Então, na minha época, eu não tinha essa comparação com as outras pessoas em relação à competitividade. Mídia,
pessoas em volta, fãs. Porque você vê, eu gosto desse moleque aí que teve um descontrole alimentar. Aparentemente, não dá pra saber, mas acho que foi uma compulsão, pelo que ele falou. E por quê? Às vezes, internamente, teve uma pressão muito forte. Mídia, porque é um moleque que é famoso na internet, né? Que tem ali fãs, né? Depositam uma energia muito grande nesse moleque. O que isso, eu quero que você fale de uma forma bem simples assim pro pessoal, o que isso interfere na competitividade de uma pessoa, na alta performance, no desempenho dessa pessoa? Eu acho que assim, principalmente na autocobrança, e isso pode afetar sim o resultado final dela. Porque às vezes essas pessoas, eu não sei falar, né, sobre o Gunley, não sei se ele é uma pessoa que se cobra muito, mas, por exemplo, às vezes a pessoa já é de ter uma autocobrança. Ainda vem, sei lá, tendo um público, né? Sendo uma pessoa conhecida na internet. Ou seja, tem, além da cobrança dele, tem a cobrança dos fãs, do pessoal da internet, às vezes até haters, enfim, fica falando um monte de coisa na cabeça. E aí isso explode. Porque ele fica naquela de eu preciso ser perfeito, eu preciso agradar todo mundo. Mas, na verdade, às vezes, ele quer aquilo. Ele realmente quer. Ou ele tá fazendo aquilo por pressão das outras pessoas. Sim. Entendeu? Eu vejo, às vezes, até pessoas que acabam competindo por pressão. E não porque realmente querem, pra passar pela experiência, Acontece seja muito. o que for. Acontece muito isso dentro Então, do fisiculturismo. Porque, querendo ou não, eu falo até por conta própria. Quando a gente tá nesse meio, a gente fica cego. Então, assim, é meio que, é tipo um esquema de pirâmide. Você quer chamar um fulano, ciclano, pra tá podendo competir também. Só que a gente romantiza muito. Ninguém enxerga, ninguém mostra 100%. Eu nunca vi, até hoje, eu nunca vi ninguém que mostra realmente como que é uma vida de um atleta em preparação. De tentar compartilhar como que é o dia a dia. Porque assim, não, tudo bem, o pessoal fala, tem coisas ruins, tem também o lado negativo. Só que ninguém mostra realmente o lado negativo. Entendeu? Óbvio, cada um faz o que quer, cada um é livre escolha. Tem gente que ama o esporte, tem gente que odeia, cada um tem as suas escolhas. Mas eu acho que, assim, romantizar nada, nenhum dos lados. Nem o lado que o pessoal sai pra beber e curtir, também não é legal. E nem de, nossa, não, porque tem que ter ali a vida regradinha, bonitinho, também não é legal. Fala assim, o ideal é o equilíbrio, né? Então, tudo bem, eu escolhi um exemplo. Mas na alta performance não existe o equilíbrio. Pois é. Mas aí é que tá, você não vai romantizar, entendeu? Idealizar aquilo como se fosse perfeito, como se fosse algo... Eu te joguei essa contra-resposta, por quê? Porque na alta performance não existe equilíbrio. Ou faz ou não faz. Sim. Não tem como você equilibrar nada, né? Só que eu sou a favor, não. Eu concordo com você em relação a não romantizar. Por exemplo, igual você citou a compulsão e o descontrole. Não romantizar isso. Falar. Ou não romantizar o que eu falei do hardcore, ser o no pain, no gain. Sim. Pois é, porque se romantizar, onde cria essa imagem de que, nossa, é incrível, é perfeito, né? Isso que eu falei, ficar romantizando de, nossa, não ter esse negócio de ter a mente blindada, de conseguir fazer ali... Mindset. Não existe mindset? O que é mindset? Isso, na verdade, é um termo que o pessoal criou, tipo assim, de ter um mindset seria tipo a mente blindada. Mas ninguém consegue ser assim 100% o tempo todo. Óbvio que tem horas que você vai estar ali, tipo, 100% focado. Mas a vida não para. Por mais que você esteja em preparação, a vida continua. Então, às vezes, você tá ali numa fase super boa. Às vezes acontece uma coisa na tua vida, no teu emprego, na tua família, que... mexe com aquilo e pode desestruturar. Eu acho que só existe o mindset se você toma um Venvance. Tomou um Venvance, o mindset fica, ó, afinado, não é? Promovendo Já tomou Venvance? Não, esse não. Eu tomo, mas não é esse. Não, mas usar um Venvance, mindset, ó, só pra descontrair, o que você falou tem sentido. E eu vejo muito, principalmente atletas antigos, que tem essa finalidade não, tem essa percepção de que o mindset tem que estar blindado, né? O mindset tem que estar totalmente intacto, né? E quando cai, a queda é muito grande. Sim.
Porque não sei se você pode falar mais sobre isso, da mentalidade blindada, que é o mindset, e quando gera uma frustração, como que como que a pessoa se sente, como que a pessoa lida, ou ela se afunda, ou ela realmente melhora, né? Quando a pessoa tem essa mentalidade que, nossa, não, tudo realmente eu preciso estar ali com a mente blindada, que nada pode afetar, aí justamente entra nisso. O atleta que ele tem esse pensamento é onde ele fica com aquilo na cabeça. Alta performance não tem equilíbrio. Realmente, não tem, você tem que fazer. Só que o que eu falo de equilíbrio não é, por exemplo, de ter ali uma vida social e o alto rendimento. Não, é o equilíbrio mental, de você entender que vão ter momentos que você vai estar com a cabeça melhor e momentos que não vai estar, entendeu? Então, assim, o atleta que ele reconhece que no meio da preparação pode acontecer frustrações, que pode acontecer momentos em que ele não vai estar bem, que ele vai estar cansado, desanimado, estressado, e ele aceita isso. Com certeza, se acontecer alguma coisa que vá frustrar ele realmente, ele não vai ter essa frustração numa intensidade que ele teria se ele ficasse tipo, nossa, não, sou inabalável, nada me afeta. Que aí quando afeta, é onde ele realmente pode cair. E a queda é grande, porque eu já tenho experiência de um atleta, principalmente atleta emocionado, né? Não, eu sou inabalável. Se é pra comer isso, eu vou comer isso. Se é pra fazer 2 horas, 3 horas de carne, eu vou fazer, tal. Aí ele vai. O cara faz tudo na preparação. Aí vai competir. Aí ele compete e ele acha que ele vai ganhar. Aí ele fica em segundo. Aí ele se frustra. E aí ele para de competir. Vira um trauma pra ele. Vira um pesadelo. Sim. Por causa disso. Então vamos encerrando a primeira parte do episódio com a Maria Eduarda. Fique ligado que terá mais uma parte muito importante sobre tudo o que a gente está falando e um pouco mais sobre a mentalidade de um atleta de alta performance e também você que quer melhorar, que quer ter um emagrecimento, que quer melhorar a massa muscular, como que você precisa se comportar. Fique ligado que as informações não param.